No meu primeiro vídeo, eu enfatizei que precisamos evitar uma interpretação simplista de Romanos 13, 1 a 7, quando consideramos como nós, cristãos, precisamos pensar sobre nosso relacionamento com o Estado. Nesse vídeo, quero entrar em alguns detalhes sobre essa passagem. Muitos cristãos acreditam, com base em Romanos 13, que o caráter do governo particular não importa. As autoridades têm direito à nossa submissão, nossa honra e nossa fiel obediência, a menos que essa obediência entre em conflito com as leis de Deus. Mas precisamos examinar essa afirmação com cuidado. Uma examinação superficial de Romanos 13 não é suficiente. Então, vamos examinar Romanos 13, 1 a 7 e tomar algum tempo para fazer isso. E, para revelar o final da história logo no início, a minha conclusão seguirá a linha de James M. Wilson, um pastor presbiteriano americano do século XIX. Ele disse o seguinte: qualquer que seja o respeito devido a um governo imoral e tirânico e prejudicial, essa passagem não faz referência a ele. Ensina um conjunto de verdades, e apenas a natureza, as funções e as reivindicações de um bom governo. Vamos começar do começo com a primeira parte do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Vou me concentrar em duas palavras-chave no grego original dessa frase. Esteja sujeito e às autoridades superiores. A palavra para as autoridades superiores, ou poderes superiores aqui, é hyperexousias. Paulo está se referindo ao governo aqui como instituição ou conceito, e não aos magistrados particulares que exercem autoridade. Esses governantes são mencionados pela primeira vez em versículo 3. Aqui ele está falando sobre a instituição do governo civil em geral. A próxima palavra-chave é esteja sujeito, hupotasesto, em grego. Essa palavra denota uma sujeição genuína e ardente. Não uma sujeição relutante, não uma sujeição passiva, mas uma sujeição ativa, genuína e de coração inteiro. Então, qual é o objetivo desta instrução? A intenção era ensinar aos cristãos romanos e a nós que, embora tenhamos um Senhor e Mestre, Jesus Cristo, Deus também ordenou a instituição do governo civil. Enquanto estamos sob o senhorio de Jesus Cristo, Deus ordena um sistema de autoridade ao qual estamos sujeitos. Bom, agora vamos para a segunda parte do primeiro versículo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Este é o fundamento sobre o qual esse dever mencionado na primeira parte do versículo se baseia. O governo é uma instituição divina. Ele se origina na vontade de Deus e é sancionado pela vontade de Deus. Todo o poder é de Deus, até o poder das bestas feras, até o poder do diabo. E esse é um ponto importante, porque demonstra que a mera posse de poder não é uma razão para que esse poder seja reconhecido e muito menos obedecido. O próprio Satanás poderia usar esse ensino para exigir submissão à sua autoridade profana? Claro que não. Mas vamos continuar. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo não termina com uma afirmação geral. Ele expõe o que ele quer dizer. Ele não está falando de todo e qualquer governo existente, mas daqueles que cumprem o propósito para o qual foram destinados. Deus estabeleceu vários sistemas de governo nas diferentes esferas da vida. O governo dos pais sobre seus filhos, dos senhores sobre seus servos, dos oficiais da igreja sobre os cristãos individualmente. Ele também estabeleceu outro tipo de poder com seus próprios propósitos, suas próprias regras, seus próprios limites e seus próprios administradores. O governo civil. James Wilson explicou assim: Deus ordenou o governo civil como Cristo ordenou o ministério da reconciliação.
não apenas decretando sua existência, mas prescrevendo seus deveres, funções, fins e limitações. Deus é a única fonte de poder, e ele autorizou o exercício da autoridade civil. Visto que a autoridade governante é instituída por Deus, não está abaixo da dignidade do cristão estar sujeito a ele. Na primeira parte do versículo 2, ouvimos sobre o pecado de resistir à autoridade civil. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, quem é aquele aqui que se opõe à autoridade? Alguém que se opõe ao legítimo exercício do domínio civil. Alguém que tenta derrubar a autoridade justa e saudável. Alguém que tenta enfraquecer a capacidade das autoridades de cumprir seu dever, de restringir os malfeitores e os profanos, que intencionalmente perturba a paz e interfere na administração da justiça. Essa é a pessoa que resiste à ordenação de Deus. Mas resistir à ordenação de Deus não significa recusar-se a obedecer a uma lei injusta ou mesmo tentar derrubar ou remodelar um governo que, por meio de tirania, injustiça ou impiedade, na verdade, prejudique a sociedade, desonre a Deus e, desse modo, tende a derrotar os mesmos fins para os quais a ordenação do governo civil foi estabelecida por Deus. Então, esse é o pecado de resistir à autoridade civil. Mas agora Paulo continua falando sobre o perigo de resistir. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Resistir à autoridade legítima é um pecado grave, e as Escrituras incluem muitos exemplos disso. O governo civil é, como instituição, dado por Deus. Não é opcional para os seres humanos, é ordenado por Deus juntamente com seus deveres. Por exemplo, a lei de Deus exige que a autoridade civil castigue o assassinato com a morte. O povo de um país tem a responsabilidade de estabelecer seu governo e escolher seus governantes. Quando isso é feito, e feito corretamente, a autoridade pela qual o governo é administrado deve ser respeitada, porque é derivada da instituição divina. Portanto, o padrão pelo qual essa instituição deve ser avaliada é a palavra de Deus. Desordem e rebelião são repreendidos. Não devemos perturbar a ordem social por nosso comportamento desordenado ou rebelde. E se, de alguma forma, nos opomos a governos profanos e opressivos e tentamos reformá-los, devemos fazer isso com um espírito de paz e ordem. Por quê? Isso nos leva à primeira parte do versículo 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aqui Paulo está definindo um governo que está empenhado em atender às suas funções apropriadas. Governantes, não a autoridade em geral. Os governadores aos quais a liminar de Paulo se aplica não são para temor quando se faz o bem, quando se faz as boas obras. Então, quais são essas boas obras? Precisamos aqui lembrar que Paulo fala aqui como apóstolo, como ministro cristão, não como, por exemplo, filósofo pagão. Boas obras são obras exigidas pela lei de Cristo, os resultados e frutos externos das operações do Espírito de Cristo. Por exemplo, como nós lemos em Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E 2 Timóteo 3, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, devemos não pensar que essa boa conduta, fazendo o bem, é apenas bom comportamento genérico. Essas boas obras têm a ver com a religião vivida. Então, esses governantes usarão seu poder para restringir o mal. Eles promulgarão leis e as aplicarão
para que desordem, vício e desrespeito a Deus e à religião possam ser desencorajados e reprimidos. Este é um resumo muito breve, mas abrangente, do caráter que os governantes devem ter. O tipo de governante que pode legitimamente reivindicar nossa lealdade e sujeição conscientes. E agora precisamos aplicar esses princípios. E é isso que Paulo faz na segunda parte do versículo 3 e no versículo 4. Aplicar o princípio a bons cidadãos, bem como a maus cidadãos. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Sob um governo que desencoraja e pune a má conduta, a boa conduta garantirá certas vantagens. Nesse sentido, a lei não é para os justos, como Paulo escreve em 1 Timóteo 1, versículo 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. A boa conduta leva à aprovação, e no tipo de governo que Paulo descreve, apenas esse tipo de pessoa seria colocada num lugar de poder e confiança. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. O magistrado é servo de Deus, em grego diáconos, para o bem do povo de Deus. Ele deve proteger os direitos de todos os membros da comunidade, proteger os fracos, restringir a violência, promover boas obras e, assim, garantir o bem-estar de toda a comunidade. Mas, como servo de Deus, ele deve ter uma preocupação especial com o nome, a causa e o reino de Deus. Isso é muito mais abrangente do que meramente garantir a liberdade religiosa dos fiéis. Ele deve buscar positivamente o bem dos amigos de Deus. Agora, para o mau cidadão, a história é diferente. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. As pessoas piedosas não têm motivos para temer o poder de um governo piedoso, mas os malfeitores têm todo motivo para temer. O magistrado tem a espada. Os governantes civis foram encarregados do poder de estabelecer e executar punições que correspondem ao crime. Os governantes de que Paulo fala aqui cumprirão seu dever. Não carregam a espada em vão. Eles não permitirão que a autoridade de Deus seja contestada. Eles não permitirão que os interesses da sociedade sofram por causa da ilegalidade ou da imoralidade desenfreada. Uma administração injusta da lei ou uma aplicação injusta da lei é uma abdicação virtual do poder. Porque o magistrado é diáconos de Deus, ministro de Deus. Os pais são ministros de Deus no treinamento de seus filhos. Os oficiais da igreja são ministros de Deus no exercício da disciplina. Governantes civis são ministros de Deus na aplicação do direito penal. Eles agem pela autoridade de Deus e são limitados e dirigidos por sua lei suprema e soberana. O magistrado civil é o ministro de Deus a quem a vingança pertence em seu sentido mais alto e amplo. Então, o que aprendemos aqui? Se você tirar os versículos 1 e 2 do contexto, eles parecem ensinar uma submissão cega e completa a qualquer autoridade que exista. Mas Paulo não está dizendo que todo governo que possa existir vai louvar aqueles que fazem bem. Ele não está falando sobre maus governos ou maus magistrados. Ele não está incentivando a submissão passiva nos casos em que os líderes agem de maneira contrária ao objetivo de sua instituição, ou aqueles que quebram seu contrato com o povo. O governador, que é um terror pelas boas obras e não pelas más, não é o governador sobre quem Paulo está falando aqui. Se Paulo pretendesse exigir obediência a um imperador monstruoso e vil, é difícil imaginar que ele excluiria esse tipo de líder
de sua descrição. O principal objetivo do governo civil é proteger os direitos do povo. Mas eles não devem apenas não impedir a religião pura e a moralidade bíblica, devem promover o bem-estar, encorajando boas obras, desencorajando as más. Isso significa que muitos dos governos existentes no mundo hoje não têm absolutamente nenhuma pretensão de reconhecimento consciente dos crentes. Lembre-se, Paulo não está apenas exigindo mera submissão aqui. Ele está falando sobre obediência e apoio ativos. Ele não está exigindo apenas uma conformidade externa com a vontade do governo de que está falando, mas o reconhecimento sincero e consciente de suas reivindicações. Os governos maus não têm o direito à obediência consciente de seus cidadãos. Eles são os inimigos de Deus e do homem. Eles não podem reivindicar nenhuma sanção divina por suas representações. A recusa em reconhecer Deus invalida a autoridade de um governo tanto quanto a tirania. Como James Wilson escreveu, é difícil ver como um governo que nega o Criador e o Senhor de todos, ou não reconhece ele, sua lei ou seu filho, pode reivindicar sua sanção por seus atos. Certamente Deus não ameaça com condenação aqueles que se recusam a curvar suas consciências diante de seus inimigos. E isso nos leva ao versículo 5. Princípios de obediência ao governo civil. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Isso significa que a obediência é prestada em parte para evitar punição. Parece que Paulo está falando aqui sobre a ira do magistrado e não a ira de Deus. Mas isso ainda implica que a ira de Deus repousa sobre a pessoa que se rebela contra as autoridades descritas anteriormente. Mas também somos chamados a obedecer por uma questão de consciência. Obedecer em prol da consciência é obedecer porque Deus exige, porque o magistrado legal é investido de uma autoridade legítima para administrar uma ordenança dada por Deus. James Wilson tira várias conclusões disso. Primeira, não é para nós dizer se apoiaremos instituições civis justas ou não. Devemos testar as instituições e leis civis, mas, depois de testá-las e de descobrir que elas têm os atributos da ordenança de Deus, não temos a liberdade de negar nosso apoio. Número 2. Toda obediência à autoridade civil é limitada pela maior lealdade devida a Deus, que é o autor da autoridade civil. E, em terceiro lugar, vou citar o que ele disse: será bom para o mundo quando o governo civil for declaradamente restaurado ao domínio da consciência. Consciência para com Deus, sua lei, seu Cristo e seu Evangelho. E isso nos leva finalmente aos versículos 6 e 7. Um exemplo específico dos deveres dos cidadãos. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Porque o governo civil não é um arranjo meramente humano, mas uma instituição divina, e porque atende a deveres mais elevados, ao avanço do bem público, à promoção da paz, da ordem social e moral, da religião e da glória de Deus, é um dever contribuir conscientemente para os fundos nacionais. O serviço é prestado e um benefício é recebido. Precisamos pagar nossa parte. Mas também somos chamados a mostrar respeito. O tipo de respeito que leva à obediência à lei e a seus juízes e executores nomeados. E também honra. O magistrado fiel é digno de estima, consideração e homenagem únicas.
Se ele não for respeitado, sua autoridade não será temida pelo tipo de pessoa que precisa do controle da ação legislativa e judicial sólidas. As Escrituras não exigem nem justificam a demonstração de honra ao tirânico, ao imoral, ao profano ou aos ímpios. Nós podemos ver isso em 1 Samuel 15, versículo 26. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. 2 Reis 3, versículo 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. E finalmente, Lucas 13, 32. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Mais uma vez, vou citar James Wilson aqui, porque ele descreve isso de maneira muito bonita. A Bíblia é a grande segurança de toda ordem social. A Bíblia guarda os direitos do indivíduo, não permite nenhum exercício tirânico de poder, proíbe toda a opressão, eleva todo ser humano à sua verdadeira posição de dignidade e valor, traz todos ao mesmo nível de culpado diante de Deus e totalmente alienados dele. Eleva, novamente, todos os penitentes e crentes ao mais alto lugar de privilégio e esperança. Não oferece tolerância aos viciosos, malévolos, desordenados e sediciosos. Dá à autoridade legal o direito de infligir punição justa e estabelece toda a autoridade justa, parental, eclesiástica e civil. James Wilson reconheceu que sua opinião seria considerada extrema e fanática. E assim, na conclusão do seu estudo, ele responde a uma lista de objeções que antecipava. A primeira objeção: a exigência de ser sujeito às autoridades é irrestrito e ilimitado. Os cristãos não são obrigados a obedecer apenas aos bons governantes, eles também são obrigados a obedecer aos governantes opressivos. E a resposta: se isso fosse verdade, as parteiras hebreus agiram pecaminosamente, assim como Raabe. A Bíblia as elogia por seus atos. Há uma grande diferença entre um governo que existe pela providência de Deus e um que concorda com sua vontade e cumpre o propósito da instituição. E, finalmente, esse tipo de interpretação contraria o que lemos em passagens como o Salmo 94, versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? A segunda objeção: o único governo que pode ser legitimamente resistido é aquele que é tirânico e opressivo. Mesmo que o governo não tenha Deus, desde que obedeça às regras comuns da equidade, deve ser obedecido em prol da consciência. E a resposta: esta posição admite que é apropriado aplicar algum teste às instituições existentes. Abandona o princípio da sujeição inquestionável a toda e qualquer instituição. Pelo uso desse teste, declaramos que vários governos não são dignos de reverência. Mas essa objeção ignora o fato de que a passagem descreve um governo bom e moral, um magistrado que governa como ministro de Deus, administrando leis que incentivam as boas obras e desencorajam o mal. A terceira objeção: mesmo os governos que são principalmente ruins ainda podem fazer algo de bom. E é melhor ter um governo ruim do que não ter nenhum governo. Portanto, precisamos respeitar esse governo e obedecer. A resposta: a perfeição absoluta não pode ser encontrada em nenhum governo. E é impossível traçar uma linha de distinção teórica que remova toda a dificuldade de nossa avaliação.
É como a igreja. Como você decide quando uma igreja se torna uma igreja falsa? No entanto, todo cristão inteligente admite que uma igreja que costumava ser uma igreja genuína pode se tornar apóstata. Mas traçar uma linha e dizer é aqui que a igreja deve ser abandonada não é fácil, ou até possível. Todas as questões desse tipo devem ser deixadas para decisão sob a orientação de princípios gerais. Além disso, nunca existiu um governo que não tenha feito algum bem a uma parte da comunidade. Até o tirano mais horrível deve ter seus instrumentos, e estes devem ter seus negócios guardados e suas disputas e controvérsias resolvidas, e talvez até de maneira justa. Mesmo um bando de piratas não pode dispensar completamente a justiça. Se a realização de algum bem constitui uma reivindicação válida de lealdade, a resistência aos tiranos deve estar errada em todos os casos e uma rebelião condenável. Que está a realidade? Podemos viver em um estado em que o governo é assim, principalmente ruim, mas ainda fazendo algo de bom. Então, o que fazemos? Talvez tenhamos que recusar nossa lealdade completa e trabalhar para estabelecer princípios sólidos sobre a questão de arranjos sociais e políticos na mente daqueles que governam e daqueles que estão sendo governados. A quarta objeção. Os cristãos romanos devem ter entendido o apóstolo como se referindo ao governo romano, exigindo a sujeição a ele. E a resposta? A descrição de Paulo do magistrado aqui não corresponde ao imperador que reinava em Roma na época, nem ao caráter de sua administração. Além disso, as escrituras descrevem claramente o governo romano em termos muito diferentes, como despótico, ímpio e até bestial. Daniel 7, versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. E também a mesma imagem em Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Portanto, Romanos 13 não pode aplicar-se a Roma, nem ao imperador Nero. E ainda mais, não pode se referir a Roma porque uma parte da missão do evangelho era, e continua sendo, derrubá-lo e destruí-lo completamente. Veja Daniel 2, versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. A Bíblia denuncia Roma nos termos mais fortes possíveis. O Espírito Santo ordena, em outro lugar, que os cristãos conscientemente temam, honrem e obedeçam a um sistema que denuncia em outros lugares? Lembre-se, esta passagem não fala apenas de submissão relutante, mas de verdadeiro apoio e cooperação. Os romanos sabiam que Daniel havia descrito seu governo como bestial. Eles ouviram as instruções que Paulo deu aos coríntios para não levar seus casos aos tribunais perversos. Eles entenderam que o imperador romano e seu governo eram idólatras e opressivos. E Wilson afirma seu caso com muita força. Ele disse: aplicar essa passagem ao governo romano é desonrar a religião.
Quando você convence os homens de que qualquer governo que exista, independentemente de seu caráter, deve ser obedecido, honrado e reverenciado, você quer dizer que a Bíblia exige isso. E, portanto, você dá um duro golpe na própria Bíblia. Para concluir, precisamos discutir a importância positiva dessa passagem. Por que esta passagem está aqui em Romanos 13? Qual foi o propósito de Paulo aqui? Antes de tudo, essa passagem foi projetada para mostrar que o governo civil, como instituição, não é abolido pela vinda do Messias e pela criação de seu reino entre as nações gentias. O poder eclesiástico não é o único poder social. A sociedade civil não deveria ser absorvida pela igreja. Era importante declarar isso de maneira distinta, porque sempre existe uma tendência em qualquer grande movimento religioso de depreciar a instituição da magistratura. Segundo, essa passagem forneceu um padrão para avaliar os governos existentes. Os governos não estão acima do exame pelo cidadão cristão. E aqui Paulo forneceu aos romanos e a nós os mesmos testes que precisamos aplicar. Terceiro, essa passagem apresentava as metas específicas que os piedosos deveriam procurar alcançar em seus esforços de reforma. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, tem como objetivo derrubar o poder imoral e despótico. E, finalmente, os cristãos em Roma encontrariam nesta passagem amplas razões para seguir uma vida tranquila e paciente, e o diligente cumprimento dos deveres comuns da vida. Esta passagem nos ensina claramente a importância da sociedade civil e a necessidade de deveres sociais. Como Wilson diz, o sábio estudante de Romanos 13, versículos 1 a 7, ficará impressionado com o quanto os reinos deste mundo se afastaram dos altos padrões de Deus e com as pesadas responsabilidades que repousam sobre o cristão, pois ele está envolvido em muitos relacionamentos com a sociedade ao seu redor. Ele será guardado contra o espírito de sedição ou ilegalidade e será levado a cumprir os requisitos de seu dever em sua própria esfera particular, para que ele possa exemplificar a fidelidade do testemunho de Cristo e levar uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e honestidade.